E aí pessoal, hoje vamos continuar nossos estudos sobre energia e vamos falar sobre o trabalho de uma força. Usado no nosso dia a dia, com diferentes significados, em física, tá bom? Energia deve ser entendida com esse conceitozinho aqui bem simples, ó, tá bom? Não é tão simples você estar definindo o que é energia, não tão precisamente. Mas esse é um dos conceitos que te ajuda demais a lembrar como é que ela é estudada na física. Energia é a capacidade de um corpo tem de realizar trabalho. Essa capacidade, tá bom? Que um corpo vai ter que realizar. Então você tem que entender o que é trabalho para poder entender o que é energia, ok? Então essa capacidade do corpo de realizar trabalho. Então vamos entender o que é um trabalho. Um corpo ele realiza trabalho, gente, quando sobre ele, tá? Ele é aplicado uma força F, tá? Aquela forcinha que a gente já estudou lá, capaz de produzir um deslocamento. Quando você tem aí um certo deslocamento, observe que a imagem, você tem essa situação inicial, o entregador aqui está com a carga, certo? Com a determinada massa, e para ele sair desse ponto aqui até chegar nessa outra situação, você vê que teve aqui um certo deslocamento, tá? E ele tem que aplicar uma certa força. Se ele não aplicar força, ele não vai sair do lugar. Para empurrar o carrinho, ele tem que aplicar uma certa força, uma certa aceleração, tá bom? E é dessas duas unidades que eu preciso para me dimensionar o trabalho que ele vai realizar. Ele precisa de energia, tá? Para poder transferir para o carrinho para que ele possa chegar até uma outra situação. Uma situação semelhante é quando a gente liga um carro. Ele necessita do combustível, tá? Para poder aplicar uma força no solo para poder se deslocar. Então essa energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Para você poder dimensionar o trabalho, você calcular o trabalho matematicamente, você precisa dessas duas coisas: a força, tá bom? E o deslocamento. E o trabalho é totalmente dependente dessas duas unidades. Se não tiver deslocamento, o trabalho vai ser nulo, não vai ter trabalho, vai ser zero. Se tu não sai do lugar, não adianta tu aplicar força se tu não sair do lugar, tá bom? Ele fala até aqui, ó. Ao empurrar o carrinho, o rapaz aplica uma força de 50 newtons. Ele botou aqui como exemplo, tá? 50 newtons. Vamos supor que ele gastou isso de energia, de força, na direção do movimento que o carrinho realiza, forma horizontal que a gente está vendo aí na imagem. Como resultado, ocorreu um deslocamento de 4 metros. Então, resultou de forma positiva, tá, num trabalho. Ele aplicou força e chegou até aqui. Isso você pode aplicar a qualquer situação da sua vida, a uma bola, a um avião, tá bom? A você andando, tá bom? A forma que você aplica energia para deslocar um objeto no teu dia a dia, tá bom? O que um guindaste vai gastar de energia para poder realizar o trabalho de puxar um container, por exemplo, um bloco de concreto e tudo mais. Então isso é muito aplicado na física. Agora vamos estudar um pouco sobre como é que a gente dimensiona isso. A gente tem aqui os dados, vamos usar eles, tá? Da situação do carrinho, os 50 newtons de força, a gente sabe que aqui é no SI, a unidade de força sempre é newton, e o deslocamento a gente vai usar sempre metros, tá bom? Lá do Sistema Internacional de Unidade. E a gente tem essa formulazinha aqui fundamental. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Esse Tzinho aqui, cursivozinho, ele significa o trabalho de uma força, tá bom? Que está lá relacionado ao conceitozinho de energia. Se tu tem trabalho, tu está tendo energia sendo transferida. Então você vai multiplicar, tá bom? A força que está sendo aplicada, multiplicado pelo deslocamento. Qualquer deslocamento. Na situação que a gente está vendo aqui em cima, 50 newtons de força foram aplicados para ter um resultado de 4 metros no deslocamento. Então eu vou apenas substituir, ó, no lugar da força, o trabalho vai ser igual a 50 newtons vezes os 4 metros de deslocamento. Vai resultar em 200 joules, tá? Esse Jzinho significa joules. Eu vou fazer uma aula específica apenas sobre a análise dimensional dessa unidade, tá bom? Mas toda vez que a gente for calcular trabalho, a gente está calculando uma unidade de energia, tá? A gente está relacionando a energia. E normalmente, tá, a energia ela é dada aí como uma unidade de joules, tá certo? Representado por essa letrinha J aqui, ó. Nunca se esqueça das unidades. O joule ele vem derivado aqui da força de deslocamento. É 1 newton multiplicado por
por metro. E aí vai dar essa unidadezinha aqui, joules, tá bom? Como eu falei, mais para frente eu vou fazer uma análise, uma aula específica só para análise dimensional desse tema, ok? Então é assim que você calcula o trabalho de uma força em qualquer uma das situações. Vai ter situações mais específicas, mas a gente vai estudar detalhadamente, ok? Então, forte abraço e até a próxima aula.